quarto ano, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Espero que estejam todos bem. Meu nome é professora Santina e vamos para mais uma aula de ciências? Então tá joia, vamos lá então. Vocês já estão ali preparados, não é? Com o seu cantinho, o caderno, o lápis, a caneta, a borracha. Está tudo preparado aí? Se estiver tudo certinho, você já pode ir anotando ali, então, a data de hoje e aula de ciências. Para quem ainda não está pronto, eu vou dar um tempinho e eu já volto. E aí, conseguiram anotar a data e a aula de ciências? Então tá joia, né? Então vamos começar a nossa aula, gente. Mas vamos relembrar um pouquinho os conteúdos das aulas passadas, que nós começamos já o terceiro trimestre e estamos trabalhando um pouquinho de cosmologia, astronomia, não é verdade? Então vamos relembrar aqui um pouquinho dos conteúdos que nós vimos nas aulas passadas. Vamos lá, vocês lembram que nós trabalhamos, olhem aqui, as direções cardeais, estão lembrados dessa imagem aqui, de como nós localizamos as direções norte, sul, leste, oeste? Vocês estão lembrados? E também lembram dessas anotações aqui que vocês fizeram da construção de um gnomo para ver a posição do Sol, a sombra e a direção cardeal? Vocês lembram da aula passada? Vamos dar continuidade, tá? Então, agora que você já sabe sobre as direções cardeais, você pode estar se perguntando uma coisa. Qual é a importância desses conhecimentos para a vida? Vocês já pensaram nisso? E onde podemos aplicar esses conhecimentos na prática? Vocês já pensaram? Por que eu uso essas direções norte-sul, leste-oeste, não é? Então, eu trouxe aqui algumas ideias, né, do que a gente pode ver na prática onde estão as direções cardeais. Vejam aqui, ó, nos mapas, não é? Quando a gente vai num lugar diferente, que precisa se localizar, sempre nos mapas tem a rosa dos ventos. Estão vendo ali? E que vocês construíram na aula de geografia, a rosa dos ventos, que aponta para as direções cardeais e as direções colaterais. Estão lembrados disso? Também, olha aqui, numa planta de casa, né? Também existe lá, olha só, a posição do oeste, norte, leste, sul. Então, quando vamos
escolher um imóvel para comprar, normalmente as pessoas falam, na face norte, face leste, né? Que são as melhores localizações. Você sabe o que isso significa? Então, olha, eu já vou dar uma tarefa para você agora, tá? Olha aqui, ó, a tarefa é a seguinte. Eu quero que você faça uma entrevista com uma pessoa que trabalhe com construção de casas ou de prédios, não é? Pode ser um engenheiro, pode ser um pedreiro, um mestre de obras, um vendedor de imóveis, não é? Pode ser um arquiteto, uma arquiteta, um construtor, né? Veja uma pessoa que trabalhe com esse tipo de assunto relacionado à localização dos imóveis, tá? E vocês vão perguntar assim para essa pessoa: qual a importância de saber as direções cardeais, onde está o norte, o sul, o leste, o oeste, na hora de escolher um imóvel, escolher um apartamento, na hora de escolher uma casa para comprar ou para alugar? Então você pergunte para ele qual a importância de saber as direções cardeais e também a posição do Sol em relação a este imóvel. Vou dar um tempinho para você copiar a tarefa, tá? Já volto. E aí, conseguiram copiar a tarefa? Então tá joia, façam a entrevista, eu quero ver essas respostas, hein? E aí, gente, então vamos continuar os nossos conteúdos do terceiro trimestre, falando hoje, dando continuidade, né, com a Lua e o ciclo lunar. Lembram que nós começamos na aula passada? Então, na aula passada, gente, nós começamos com a leitura desse texto aqui, ó. Vocês lembram? O olhar indígena sobre o céu brasileiro. Lembram que o texto fala assim, que há cerca de 4.000 anos os indígenas já percebiam que os fenômenos naturais se repetiam. Existem muitos fenômenos cíclicos. Todos os anos, né, nós temos verão, primavera, inverno. Todos os dias nós temos noite e dia. Não é assim que acontece? Esses ciclos, né? É isso que nós vamos estudar hoje, o ciclo da Lua. E também, vocês lembram que na aula passada eu pedi essa tarefa aqui, gente? Olha só, eu pedi para vocês encontrarem a Lua no céu e fazer o registro. A pergunta é o seguinte, ó. A Lua também influencia a nossa vida? E de onde que vem a luz da Lua? Do que ela é feita? Por que ela aparece no céu de diferentes formas? Não é que eu vi, vocês também devem ter visto, que ela vai se modificando ao longo dos dias, não é? Então, gente, vamos estudar a Lua? Vamos lá então, né? Para começar, lembram das viagens espaciais? Lembram daqueles 3 astronautas que nós vimos lá da Apollo 11, que foram os primeiros a chegar à Lua, e aqueles 2 que conseguiram pisar na Lua, lembram? O Neil Armstrong, lembram dele? Que foi o primeiro. E o segundo é o Edwin Aldrin. O Edwin Aldrin, quando ele chegou, ele desceu da nave, ele disse 2 palavras apenas para o Neil Armstrong, o outro companheiro dele que estava lá. Ele disse assim: magnífica desolação. Olha só o que será que ele quis dizer com isso? Magnífica
desolação. Eu estava lendo algumas reportagens e uma entrevista com o Edwin Aldrin, né, que ele na época falou. Ele explicou por que ele falou essas duas palavras. Magnífica, porque era magnífico estar nesse ambiente, né, da Lua pela primeira vez. Era uma coisa magnífica mesmo. Mas a desolação, porque ele viu um ambiente sem nada, desolado, né? Triste. Vocês já pensaram nisso? Então, assim que deve ser lá o ambiente da Lua, não é? Mas, ao mesmo tempo, né? A gente fica vendo por aí, olha só, imagens como essa. Olha que imagem linda, né? A Lua dos astronautas, a Lua dos apaixonados, dos artistas, dos escritores, dos românticos e, é claro, a Lua dos astrônomos, não é? A Lua de todos nós e a nossa companheira de viagem do planeta Terra. Não é linda, gente, essa imagem? Olha só, eu trouxe aqui também para vocês agora um texto, né, um artigo de um portal de jornalismo que se chama Substantivo Plural. E eu vou ler só 2 trechinhos desse texto para que está falando sobre a Lua, não é? Então diz assim, ó: a Lua tem tido ao longo de várias civilizações uma relação muito próxima com o ser humano e a Terra. Desde tempos remotos, as pessoas acreditam na sua influência direta no desenvolvimento de plantas, animais e em nossa vida. A Lua também vem sendo, ao longo dos tempos, uma eterna musa inspiradora para poetas, artistas e contempladores do cosmos em geral. A Lua é inspiradora de muitas canções e letras da música popular brasileira. Muitas vezes o ser humano fica fascinado com a beleza da Lua, né, desse satélite. Mas outras vezes acredita em superstições, crendices sobre a Lua que acabam afetando o seu dia a dia e o seu modo de se relacionar com a Terra, com a vida, com os deuses e com o cosmos. Isso é verdade, não é? A Lua influencia tanto positivamente, não é? Os poetas, os músicos, né? Quanto às vezes as pessoas acreditam em muitas crendices, não é? Olha aqui, eu trouxe alguns exemplos. Vejam aqui, existe uma música chamada Luar do Sertão. Vocês já devem ter cantado essa música, né, do Catulo da Paixão cearense e do João Pernambuco. Todo mundo conhece, né? Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Conhecem essa música? Ai, que linda, né? Todo mundo já deve ter cantado essa música. Ou então, poemas, não é? Olha aqui, Ao Luar, de Augusto dos Anjos. Vou ler para vocês. Quando à noite o infinito se levanta, a luz do luar pelos caminhos quedos, minha tátil intensidade é tanta que eu sinto a alma do cosmos nos meus dedos. Olha que lindo, não é? Então, os poetas utilizam a lua, né, para criar músicas, criar poemas, também nas obras de arte, não é? Olha essa pintura da Tarsila do Amaral, mostrando, o nome da obra é A Lua, de 1928. E também aqui, olha, eu trouxe uma do Van Gogh, que se chama Montes de Feno ao Nascer da Lua. São lindas, não é? Essas obras de arte. Então, a tarefa 2, vocês veem, hoje eu estou mandando ver, né, de tarefas aí, gente. Então, eu quero que você imagine que você é um poeta, um artista, e eu quero que você faça uma representação da Lua. Pode ser por meio de uma pintura, um poema, uma música. Use a sua imaginação e criatividade, tá? Vou dar um tempinho para você copiar a tarefa.
Conseguiram copiar a tarefa número 2? Quero ver, então, a criatividade de vocês, hein? Fazer obras de arte, músicas. Quero só ver sobre a Lua, né? Com o tema sobre a Lua. Mas falando nisso, né? Vamos lá. Mas o que é, afinal, a Lua, não é? Vocês já pensaram nisso? O que é a Lua? Se você fosse entrevistar agora um astrônomo, lembra daquela tarefa que você era para elaborar uma pergunta e para um astrônomo responder sobre a Lua? O que você perguntaria para ele, hein? Então, eu tenho aqui algumas perguntas que os estudantes fizeram para o astrônomo sobre a Lua e ele respondeu, tá? E o astrônomo, vocês lembram dele? Que é o professor Marcelo Chapo, lá do Instituto Federal de Santa Catarina. Estão lembrados dele? Então, agora vamos assistir mais um pedacinho de um vídeo, né, que vai mostrar as perguntas e a resposta que ele deu. Vamos lá? A gente olha as filmagens das missões espaciais e se pergunta se lá em cima tem gravidade, se lá na Lua tem gravidade. Bom, gente, se na Lua não tivesse gravidade, a gente não conseguiria mandar uma sonda para pousar na Lua. E a gente não conseguiria fazer uma missão espacial que os astronautas caminhassem na Lua. Eles sairiam flutuando, tá? Então na Lua tem gravidade. É isso que segura os astronautas e é isso que segura as sondas e as naves que a gente manda para lá, tá certo? Agora, se você já viu aquelas filmagens, parece que o astronauta vai flutuando, muito mais lento do que aqui. Isso acontece porque a gravidade lá é menor que a gravidade da Terra. Por isso que eles dão esses saltos mais longos e mais demorados. Mas tem gravidade. Uma coisa que não tem na Lua e que tem aqui na Terra é atmosfera e não gravidade, tá? Então a gravidade tem nos dois. Lá na Lua não tem atmosfera. Então o fato de não ter atmosfera significa que não dá para respirar. Por isso que os astronautas vivem de roupa fora da nave, tá? Com capacete, oxigênio e tudo. E uma outra curiosidade é que o céu na Lua é sempre preto, não tem atmosfera, então não tem céu azul, não tem pôr do sol alaranjado. A Lua, mesmo de dia, o céu é sempre preto. Então lá não tem atmosfera, mas tem gravidade. Qual é a distância da Terra para a Lua? Essa pergunta ela foi respondida ao longo de vários anos. Vários experimentos, inclusive com geometria e matemática, foram usados para a gente determinar a distância da Terra à Lua. Mas eu vou contar um segredo. Hoje a gente tem uma maneira bem tecnológica para saber a distância da Terra à Lua. As missões espaciais que foram para lá, as missões da NASA, deixaram na Lua um espelho retrorefletor. Ou seja, a gente consegue hoje, aqui da Terra, apontar um telescópio para a Lua e jogar um raio laser bem potente lá naquele lugar onde está o espelho. O laser bate lá e volta para o telescópio. Então a gente consegue medir quanto tempo levou para ir e voltar esse feixe de luz. E com esse tempo a gente consegue saber a distância da Terra até a Lua. E essa distância é de cerca aproximadamente 380 mil quilômetros. Tá bom? 380 mil quilômetros, ou seja, se a gente caminhasse em volta da Terra, a gente teria que dar quase 10 voltas no entorno do nosso planeta. Olha como é longe, tá? Dá quase 10 voltas em torno do nosso planeta para a gente ter mais ou menos aí a ideia da distância que a gente tem que percorrer até a Lua. Gostaram das respostas do professor Marcelo? Ele é muito simpático, não é? Qual é a diferença entre um satélite natural e um satélite artificial? E é bem isso mesmo, olha aqui, ó. A Lua é o satélite natural da Terra, né? E o que significa a palavra satélite? Satélite significa um corpo que orbita, que circunda, né, que circula um outro corpo que é maior, tá? E existem dois tipos de satélites, os naturais e os artificiais. Os satélites naturais são aqueles que provêm da natureza, como a Lua, por exemplo, e ela orbita a Terra.
E os artificiais são aqueles construídos pelo ser humano, como o Sputnik 1. Vocês estão lembrados do Sputnik? A maioria das nossas coisas são via satélite. Vocês já ouviram falar dessa expressão, não é? As ondas de rádio, do próprio celular, não é? A GPS, muitos dos nossos aparelhos, eles funcionam por via satélite, tá? Então, e também ele falou que a Lua, a distância entre a Terra e a Lua, vocês anotaram? Até eu trouxe aqui, olha só, para vocês não esquecerem, hein? A Lua, ela tem um diâmetro de 3.500 quilômetros, tá? E já vou mostrar a distância da Terra. Antes disso, eu trouxe aqui para mostrar o tamanho da Lua em relação aos outros astros e à própria Terra. Olhem aqui essa imagem. Olhem aqui, ó, olha só. A Terra, ela tem um tamanho, né, um diâmetro dela de 12.756 quilômetros. A Lua tem 3.476, quase 3.500 quilômetros. Então, ela é bem menor do que a Terra, né? É como se fosse a quarta parte da Terra, tá? E aí eu trouxe aqui também dois outros, né, planetas anões, o Plutão e o Sedna. Olha só o Plutão, como ele é bem pequenininho, ó, tem 2.350 quilômetros, é bem menor do que a própria Lua, hein, que é o nosso satélite. E o Sedna tem de 1.300 a 1.600 quilômetros. É bem pequenininho também, não é? Então, é bacana a gente entender essas dimensões, né, planetárias, não é? Também eu trouxe uma outra imagem aqui para vocês compararem os tamanhos de algumas outras estrelas e planetas, né? Olhem aqui. Olha o tamanho de Júpiter, Urano, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, a Lua, vocês estão vendo ali? E aí também tem outros satélites ali de outros planetas, né? E também temos ali os planetas anões, tá? Só para vocês terem uma ideia das dimensões. Esse vai ser um assunto para as próximas aulas, tá? Aguardem aí. Mas é bacana, né? Gente, agora sim, a distância da Terra até a Lua, que o professor lá, o astrônomo, o professor Marcelo, falou, né? A distância do centro da Terra até o centro da Lua é em torno de 384 mil quilômetros. 1.000 quilômetros, hein? Olha essa imagem aqui. Então, do centro da Terra até o centro da Lua, 384 mil quilômetros. Só para vocês lembrarem, lembra da ISS, que está a 400 quilômetros aqui da Terra? Então, veja a diferença, né? A Lua está bem mais distante. E o telescópio Hubble, lembram que nós conversamos sobre ele também? Ele está a 570 quilômetros ali da atmosfera terrestre. Então, vocês veem que a Lua, ela está bem longe da gente, não é? Está bem distante, não é? Mas vocês podiam perguntar, né? Por que ela se mantém girando ao redor da Terra, não é? Já pensaram nisso? Por que ela gira ao redor da Terra? Porque ela tem movimentos, assim como a Terra. Lembram dos movimentos de rotação da Terra? A Lua também tem 3 movimentos. Olhem aqui. A rotação em torno do seu próprio eixo. A Lua também tem movimento de rotação, mas da Lua. Também tem o movimento de revolução, que é o movimento que a Lua faz em torno da Terra. E também tem o movimento de translação que a Lua faz em torno do Sol junto com a Terra. Então, vamos assistir a esse videozinho aqui que mostra uma animação que vai representar ali os 2 movimentos, o de rotação da Lua e o de revolução da Lua ao redor da Terra. Estão observando ali? São esses 2 movimentos
principais e depois o movimento de translação que a Lua faz junto com a Terra, que nós vamos ver nas próximas aulas, tá bom? Mas tem uma outra pergunta que a gente, né, pode se fazer aqui, que é a seguinte, olha lá, por que a Lua não cai? Ela fica girando ali e ela não cai em cima da gente, né? Vocês já pensaram nisso? Apesar, então, de ser atraída pela Terra, a Lua não cai sobre nós, porque ela circula numa velocidade que a mantém sempre nessa distância em relação ao nosso planeta Terra, tá? Então, é por isso que a Lua não cai. E que velocidade é essa, né? Olha lá, ó, a Lua, ela gira ao redor da Terra numa órbita oval, não é redonda, numa velocidade de 36.800 quilômetros por hora. 36.800 quilômetros por hora. Vocês já pensaram nisso, gente? E essa rotação dura em torno de 29 dias. Observem essa imagem aqui, que está mostrando, então, a órbita da Terra, que ela faz ao redor do Sol, e também a órbita da Lua ao redor da Terra. Vocês estão observando ali que são dois trajetos diferentes? Isso é muito importante da gente entender, porque faz a gente compreender por que nós vemos a Lua durante o dia, por exemplo, por que ela muda de fase, não é verdade? Então, essa imagem é super importante. Outra pergunta, assim, muito intrigante, né? Que é de onde vem a luz da Lua? As músicas falam da luz do luar, não é? E muita gente acredita que a Lua tem luz, que é um astro luminoso, não é? Mas não é verdade isso, tá? Olhem aqui. A Lua é um astro iluminado. E quem que ilumina a Lua? É o Sol, né? Então, quando nós vemos a Lua toda iluminada, nós estamos observando a luz do Sol refletida na superfície dela. Entenderam isso? Então, gente, ó, a Lua não tem luz própria, o Sol sim, tá? Muito bem, entenderam isso? Essas perguntas é muito importante a gente, né, ir já compreendendo, tá? Agora, observe essas imagens aqui, gente. Você já viu imagens da Lua como essas? Olhem aqui, que linda essa primeira, não é? Olha essa segunda imagem, a Lua bem fininha. Você sabe que luas são essas? Olha essas outras duas imagens aqui. Estão vendo? Ó, e a Lua durante o dia, não só durante a noite. Você sabe por que a Lua tem todas essas formas diferentes? Por que ela muda de forma num certo período? Aliás, diariamente, né? Se vocês observarem a Lua, vocês vão ver que diariamente ela vai mudando de forma. E de quanto em quanto tempo que a gente vê, por exemplo, a Lua cheia? Vocês já pensaram nisso? Então, olha só, né? Vamos ver aqui. Por que a Lua tem fases? Como que isso acontece, né? Então, vamos explicar aqui, olha. O aspecto da Lua se modifica diariamente, como eu acabei de falar. E isso acontece devido à posição da Lua, da Terra e do Sol. À medida em que a Lua se desloca em torno da Terra, o Sol a ilumina sobre um ângulo diferente. E esse ciclo que a Lua faz ao redor da Terra leva em torno de 29 dias e meio, mais ou menos. E isso nós chamamos de mês lunar. Observem essa imagem aqui do mês, olha só. Então, aqui estão todas as fases da Lua vistas durante o mês de novembro. Conseguiram entender, então, que o ciclo lunar é em torno de
9, 30 dias, não é? Observe essa imagem aqui que eu vou passar, que vocês podem entender um pouco melhor. Olhem aqui, ó. Vejam ali, então, tá passando bem rápido, né? Vamos começar ali, ó, olha só. O dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, vejam ali, e vai mudando diariamente até o 29º dia, que começa tudo de novo, lua nova, lua minguante, lua crescente e lua cheia novamente, né? Então, lua nova, crescente, cheia, minguante e nova novamente, tá? Entenderam? Entenderam, gente? Então, olha só aqui, né? Só para fechando isso, são as 4 fases da lua, né? Então, a lua nova, a lua quarto crescente, daí a lua cheia e a quarto minguante, tá? Vou passar um vídeo para vocês agora do ABC da astronomia, que o astrônomo vai explicar direitinho como se dá as fases da lua, tá certo? Vamos assistir ao vídeo? Fases da Lua são aspectos que observamos na superfície de nosso único satélite natural e que dependem das posições relativas do Sol, do nosso planeta e da própria Lua. Os mais práticos dizem que quando a Lua desenha uma letra C, está no crescente. No minguante, é a letra D, de decrescente. Mas não é tão simples assim, por isso vamos ver como ocorrem as fases da Lua. Há uma região da órbita lunar em torno da Terra onde praticamente nenhuma parte da luz solar é refletida de nosso satélite para o nosso planeta. A Lua está direcionada para os lados do Sol e por isso mesmo permanece tecnicamente invisível. Essa é a fase que chamamos de nova. A Lua nova continua recebendo a luz do Sol, só que a gente não vê por causa da nossa posição. Rigorosamente, isso corresponde a um instante e uma posição no movimento da Lua. O que aparece no crescente é a porção visível da parte iluminada da Lua. Depois da nova, em cerca de uma semana, chega o quarto crescente. Nesse ponto, no planeta Terra, estamos vendo metade da metade iluminada da Lua, ou seja, 1/4 da Lua. Por isso, chamamos essa posição de quarto crescente. Depois de uma semana, mais ou menos, a Lua está oposta ao Sol em relação ao observador aqui da Terra. A metade que nós vemos do nosso satélite está totalmente iluminada, está cheia de luz, sendo refletida para nós. Rigorosamente falando, existem momentos precisos para cada uma das fases, mas as pessoas, em geral, costumam estender os nomes das fases mais notáveis por até uma semana, ou no mínimo, alguns dias. Depois da lua cheia, as posições relativas do Sol e da Lua provocam a redução da área iluminada visível do nosso satélite em relação à Terra, o que corresponde ao minguante, passando pelo quarto minguante até retornar à fase de nova em cerca de mais 2 semanas. Todo o período demora perto de 29 dias e meio. Pensando nos horários em que vemos a Lua no céu, podemos tomar como referência o pôr do Sol. Perto da fase de nova, a Lua estará na direção do Sol. Isso significa que quando o Sol se puser, a Lua estará na mesma direção dele, nos primeiros dias desse ciclo. Quando a Lua estiver no crescente, ainda estará relativamente próxima do Sol. Na medida em que os dias passarem, o Sol vai se pôr e a Lua aparecerá cada vez mais alta no céu. Isso ocorre devido ao seu movimento próprio na direção oposta ao movimento aparente de todo o céu. Na lua cheia, ela nasce quase no pôr do sol e passa praticamente toda a noite brilhando. Na sequência desse movimento, a lua segue nascendo cada vez mais tarde, até que chega a passar o dia todo no céu.
Ela brilha o suficiente para ser visível contra o céu azul do dia. Esses movimentos relativos do Sol, da Terra e da Lua criam as situações de quase completo alinhamento que provocam os eclipses. Mas isto é assunto para outra letra do ABC da astronomia. Nos vemos! E aí, gostaram do vídeo? Entenderam bem as 4 principais fases da Lua? Não é? Mas, na verdade, ela tem 29 fases, não é? Mas a gente conta uma fase por semana, mais ou menos. Então, agora, eu quero que vocês observem esse esquema aqui e vão fazer um desenho explicando como que acontecem as fases da Lua aqui no hemisfério sul, tá? Então, vou dar um tempinho para que você observe esse desenho e faça o seu ali no caderno, tá bom? Eu já volto. Conseguiram, então, fazer o registro ali e entenderam bem as principais fases da Lua? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, observem esse esquema colorido. É um gráfico que mostra os horários de quando a Lua pode ser vista em cada uma das 4 fases. Então, observe ali, o que está em azul é a Lua cheia, né? Então, a Lua cheia, nós começamos a vê-la em torno das 18 horas, ó. Das 18 horas até as 6 horas da manhã do outro dia, a Lua cheia fica visível no céu. A Lua minguante, não. A Lua minguante, ela é visível da meia-noite até o meio-dia, mais ou menos. Já a Lua nova, ela é visível apenas durante o dia. Olha ali, ó, das 6 da manhã às 6 da tarde, né? E a crescente, ela é visível do meio-dia até meia-noite, né? Do dia. Vocês estão vendo que bacana, né? Isso explica muito por que a gente vê a Lua durante o dia, não é? E também devido àquele o eixo inclinado em relação à Terra, tá? Vocês entenderam isso? Bem bacana, não é? Gente, então a tarefa número 3 agora, eu quero que vocês observem a Lua. Então, eu quero que vocês encontrem a Lua no céu, vão numa janela, no quintal, em alguma parte que vocês possam ver o céu e façam o registro por meio de desenhos ou de fotos, né? Se puderem fazer durante a semana inteira para ver as mudanças que ocorrem, ou mais até, vou dar até uns 15 dias para vocês fazerem essa tarefa, para que vocês possam ver, então, a mudança de fase, tá certo? Então, vou dar um tempinho para você copiar essa tarefa, tá? Já volto.
Conseguiram copiar a tarefa? Uma tarefa de observação, hein, de cientistas. Se vocês tiverem um binóculo, também ficaria bem legal, hein? Então tá joia. Pessoal, por hoje, estamos chegando ao final da nossa aula. Hoje nós aprendemos muitas coisas sobre a Lua e o ciclo lunar. E também vocês têm 3 tarefas para fazer. Não esqueçam disso, não precisa fazer tudo de uma vez, mas vamos fazendo aos poucos, tá bom? Então, tchau, gente, fiquem bem, até a próxima aula, tá? Tchau, pessoal!